Olá pessoal, a gente está aqui hoje com o Dr. Gustavo Sá, o médico dos famosos, especialista em medicina da longevidade. A gente vai bater um papo um pouco sobre carreira médica, sobre como ele conseguiu esse sucesso absoluto que ele tem hoje. Vamos tratar de aspectos de empreendedorismo, também da medicina e de como que foi essa carreira tão, que eu posso até dizer que é meteórica, mas que teve um esforço incrível da parte dele. Vai ter a bondade hoje de compartilhar com a gente aqui um pouquinho aqui no nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, a definição, como a gente estava conversando antes, que eu mais fico feliz de ter é ser médico de gente, né? A gente estava falando cada vez mais, menos pessoas entendem de pessoas e o médico, teoricamente, seria o que mais deveria saber sobre. Então, uma coisa que eu não te contei ali, João, foi que eu venho de uma origem de um pai que engraxou sapato, mas depois virou vendedor de carro. Então, eu vivi com o processo de encantamento de pessoas através do meu maior exemplo, que ainda continua sendo meu pai. E depois disso, sempre fui buscando o caminho educacional. Então, nasci numa cidade chamada Caratinga, mesma cidade do Ziraldo, que escreveu aí Menino Maluquinho. E saí dali com 13 anos, fui para Viçosa estudar. Depois fui para Juiz de Fora estudar. Depois passei na Faculdade de Medicina no Rio, mas dentro dessa trajetória toda, meus pais sempre me dando muito apoio nas condições que eles tinham. E aí fiz um período de graduação sanduíche no Reino Unido. Voltei para o Brasil, comecei a fazer as especializações. E o Tino empreendedor, eu tive uma empresa de brownie também, chamava Gu Brownie na faculdade. Alguns dos meus amigos aí, médicos, possam estar assistindo, já comeram do Gu Brownie. Foi minha primeira empresa. E me ajudou a custear meus estudos fora do Brasil. E aí depois fiz a pós-graduação de longevidade humana e envelhecimento, depois nutrologia no Einstein, comecei psiquiatria no Einstein e larguei, e fiz o meu MBA de Business Internship lá na Link. Pô, legal, Gustavo. Nossa primeira pergunta é justamente a gente vai falar sobre um pouco isso, né? Quais são os principais passos da sua formação acadêmica e o profissional especialista para se tornar hoje. A gente vê que você já tem uma veia empreendedora desde cedo, né? A gente tem acompanhado isso com você. Mas, cara, na academia, né? Você já falou um pouquinho como que foi o teu percurso acadêmico, como que você conseguiu construir isso, qual que foi a direção que você tomou nesse meio para você conseguir atingir seu resultado? Acho que a primeira coisa, João, foi me ferrar cedo, né? Eu me ferrei muito cedo, então minha primeira grande frustração foi ter não passado em uma prova, que era a prova do Colune, Colégio Federal lá em Viçosa, muito famoso, pela redação, que era a minha melhor matéria. Então eu via alguns amigos indo para o lado do campus da Federal e eu indo para o lado contrário, porque eu acabei ganhando uma bolsa num colégio particular e ficando em Viçosa. Mas isso me despertou algo competitivo, no bom sentido, de mostrar que não era o único caminho e que se o meu objetivo final era ser médico, eu chegaria. E aí eu comecei a estudar, ganhei a bolsa no ProUni na Unigran Rio. Depois disso, eu comecei a me apaixonar pela medicina ortomolecular, pela medicina voltada ao estilo de vida. E esse cenário me fez começar a estudar por conta própria esses assuntos. Eu começava a estudar porque era um assunto que eu gostava. E aí depois também fui me conectando com pessoas. Eu era o aluno pentelho na sala, então sentava na primeira cadeira para reter a atenção do professor, para poder perguntar mais, porque é uma coisa que eu gosto muito, extrair conhecimento, literalmente. E depois disso eu me formei, e aí me formo com uma pandemia, né? E essa pandemia me faz chegar até São Paulo, sem nunca ter pisado aqui antes. E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a trabalhar no sistema público, nas tendas Covid mesmo, né? Então ali, uma coisa que é interessante, que eu não tinha casa. Então eu ficava dentro do conforto médico. A gente, pelo fator de necessidade de um estado pandêmico, dormia no plantão, dormia dentro do hospital e ficava ali às vezes 6, 5, 7 dias. Chegou em São Paulo numa situação muito crítica, né? Você acha que essa situação
ali que você passou, né? A gente conversou um pouquinho antes, né? Que eu acho que isso mexeu muito com você. Você acha que foi nesse momento que te deu o estalo de entrar na medicina da longevidade ou isso já era um anseio seu antes de chegar ali nas tendas e tudo, de toda a situação crítica que a gente passou? Já era um anseio porque eu entrei na minha primeira liga acadêmica já no meu primeiro ano de faculdade, segundo, terceiro período, primeiro para o segundo ano. Eu já entrei na Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Nutrologia. Depois que eu voltei para terminar minha faculdade em Minas, porque quando eu voltei da Inglaterra, eu não voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei para minha cidade, que é Caratinga, né? Para terminar a faculdade de medicina lá. E aí, o que acontece? Eu já tinha esse tino e eu fundei a LAMEN, que era a Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Nutrologia da minha cidade. Então, eu sempre amei o esporte, mas nunca fui muito bom em futebol, em natação, em judô, mas eu queria estar dentro do esporte. O tino pela medicina do esporte, pela medicina de alta performance veio daí, mas uma coisa foi imprescindível no que tange a chegada a São Paulo. Eu percebi que eu não queria ficar, porque aquela vida ali foi igual o JK, foi 50 anos em 5 de sofrimento ali, estresse, poxa, imunidade lá embaixo, estourei um herpes zoster, foi o único momento, como eu te falei, que eu pensei em voltar para casa, né? Em desistir. Sim. E aí aquilo ali me fez pensar assim, meu Deus, eu não me médico para isso, então eu quero sair disso o mais rápido possível. Tem gente que fica anos nesse limbo aí com a dificuldade de sair, não sabe como fazer para largar os plantões, para ter essa saída, né, estratégica. Então ali os tempos difíceis me fizeram um médico forte, digamos assim. Na Versalhes, a gente presta muita atenção na educação médica continuada, né? Assim, a gente vê que o médico ele tem que ter facilidade de conteúdo, tem que ter o conteúdo ali na palma da mão, muito fácil. O médico nunca para de estudar, por mais que ele seja um cara que faça muitos plantões, que ele viva nisso, ele nunca vai parar de estudar. Sei disso porque eu tenho um avô de 99 anos, que até hoje ele vai para o consultório, e ele só parou de estudar na hora que a visão dele ele já não conseguia enxergar mais. E eu vejo que na tua linha, cara, de educação, você sempre conseguiu fazer a educação médica continuada e você soube sempre escolher os seus mentores, a educação certa, sem perder tempo, de forma que fosse muito eficaz para a tua profissão, né? Cara, fala um pouquinho para a gente como que você escolheu todo esse caminho, o que te direcionou a isso, né? Como que você teve assertividade nisso. E, cara, eu gostaria também de falar uma coisa com você, que assim, que a gente se conheceu há pouco, mas você é um cara que tem um networking fantástico, né? E também como que isso formou, como que isso te ajudou na tua profissão também. Bom, primeira coisa, a gente se conectar com pessoas leva a gente a caminhos inimagináveis, né? Então, muitas vezes, a oportunidade que você tanto esperava, ela está num outro ser humano, né? Que é o que a medicina vem perdendo, mas é aquela frase que eu amo, né? Ao tocar um outro ser humano, seja apenas um outro ser humano, né? Então, quando a gente interessante sem ser interesseiro e tem propósito, as coisas parece quando você olha uma pessoa bem-sucedida que tudo cai no colo, né? Mas não é cai no colo, é uma áurea de atração muito forte. Então, se conectar com pessoas assim é rápido quando você tem essa conexão. Então, eu digo mesmo aqui do pouco que a gente conversou, mas respondendo mesmo a sua pergunta, essa assertividade, ela foi uma assertividade de buscar estar ao lado de bons mentores. A verdade é essa. Porque quando eu fui lá para Boa Vista, inclusive, curiosamente, no dia de hoje, esse meu mentor, que é o Murilo, tenho grande gratidão a ele, me mandou uma mensagem perguntando se eu podia conectá-lo a algum médico do esporte aqui de São Paulo. Mas eu fiquei ali do lado dele, sentei, fiquei aprendendo e fui insistente mesmo, como... na minha visão, eu fui um cara gente boa, então estava sempre ali prestativo. Se precisar de pegar café, eu pego. Se precisar de fazer recepção, eu faço. E eu já era formado, tá, João? E eu fiquei fazendo isso, então eu tive mentores que me ensinaram o que os livros não ensinam, porque eu sempre fui da seguinte vertente, João. Condições normais de temperatura e pressão só existem dentro do laboratório. E... até hoje, nenhum ser humano lá nasceu dentro de laboratório, né? E a medicina, cara, tem alguns lados que são praticamente artesanais, né? É quase um artesão. Você tem que ver o artesão fazendo para aquela técnica ser reproduzida, né, Gustavo? Cara, então você acha que foi mais ou menos nesse sentido também que você aprendeu com os mentores certos, você aprendeu aquela técnica, aquele jeito de atender, aquele exame clínico que talvez fosse o diferencial. Seria isso, né? Exato. Eu acho que, assim... a parte técnico-científica,
de nada vale se ela não for comprovada na realidade, no dia a dia. Então não adianta nada a gente ler uma coisa que a gente não encontra na realidade. Eu acho que vocês, como educação continuada, nós como educação continuada, mudando o contexto educacional médico no Brasil, a gente tem essa missão, esse papel. Por quê? Pensa, a gente tem mais de 1 bilhão de obesos no planeta hoje. Quantos médicos sabem tratar a obesidade? Muito pouco. Agora, tem vários médicos, não que essas especialidades não sejam importantes, mas, por exemplo, uma doença genética, eu tenho 1 em 1 milhão, ou uma doença reumatológica autoimune mais rara, tem que ter esses profissionais, óbvio, gente. Só que muitas vezes na faculdade, um médico clínico, não especialista, ele sai sabendo tratar uma doença reumatológica, uma doença autoimune, rara, mas não sai sabendo tratar a obesidade. Então, acho que o olhar está voltado para o lado errado, sabe? Vou falar um pouquinho também de ambiente de saúde no Brasil e a gente conecta com os médicos que estão entrando agora no mercado. Pô, a gente tem um dado interessante que a gente vai chegar em 2025 com 635 mil médicos no Brasil. Você pega um médico mais tradicional que ele fala, pô, a faculdade particular está poluindo o ambiente de saúde no Brasil. Pô, mas você vê assim, a gente, nesse espectro de 635 mil, a gente vai ter 3 médicos a cada 1.000 habitantes. Né? Isso já é uma métrica maior que Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Então, a gente está ultrapassando isso. Mas, em contrapartida, a gente vê assim, no interior do Tocantins, no interior da Bahia, 0,4, 0,6 médicos, e a gente vê alguns estratos ali de estudantes. Então, você vê, tem o estudante da Federal, a gente tem o estudante da particular e tem os estudantes que vêm de fora do Brasil, que é o Paraguai, né, Bolívia e Argentina. Né? Então, assim, o que a gente vê nas pesquisas é que o pessoal da particular e o pessoal que vem dos outros países os que vão abastecer ali esses lugares que a gente tem uma defasagem, um déficit de médicos. Né? Então, assim, como é que você olha isso, né? Esse boom de médicos, como que isso pode nos ajudar no país e também como que a gente pode conscientizar esse estudante também de que ele talvez não fique uma vida inteira regrado nos plantões médicos, que ele pode seguir uma carreira clínica, né? Você mesmo passou por um período que você poderia ter virado um cara de plantão, que assim, eu não digo que o plantão é uma vergonha de forma alguma, na verdade, acho que a pessoa tem que se sentir feliz com o que ela faz, mas nas nossas pesquisas que a gente fez na Vessália, a gente viu que muitos médicos que exercem um plantão durante muito tempo acabam se sentindo muito estressados. Né? A gente tem aquele dado que a gente acabou de conversar que 72% desses médicos, por exemplo, têm algum sintoma de depressão, começam a tomar medicamentos e tudo mais. Então, assim, como é que você vê essa trajetória? Como que o estudante tem que olhar para isso? Como que essa educação médica continuada pode ajudá-lo a ter a liberdade de escolher o que ele vai querer fazer no futuro? Uma das coisas que mais me levou a ter esse grau de empatia logo de cara com você é que eu sou um cara fissurado em dado. Então, eu sou literalmente apaixonado por metrificação. Quando eu comecei minha jornada médica, eu já me atentei para esse prospecto de mercado mais inflado. Então, eu fui do diretório acadêmico, eu também gostava dos dados relacionados à reserva de mercado, a todo esse cenário. Quando eu analisei esse tipo de situação, o primeiro cálculo que eu fiz foi do número de vagas de residência para a quantidade de alunos médicos. Né? Então, a conta não fechava. Ia ficar gente fora da residência, independente qual residência esse médico, esse profissional viesse a escolher. E aí eu comecei a pensar, olha, eu preciso juntar algo que eu verdadeiramente goste, porque dessa forma eu vou querer levantar da minha cama para continuar fazendo isso todos os dias, atrelado a algo em que eu consiga alavancar a minha carreira, não só como médico, mas como empreendedor e ter o estilo de vida que eu quero ter. Então, quando eu somei esses dados, essas paixões, eu cheguei na minha área de atuação e aí uma das coisas imprescindíveis para o que, graças a Deus, a gente vem se tornando hoje é entender que dentro do cenário médico existem ciclos e esses ciclos eles são interpretados de maneiras diferentes. Então, o que aconteceu na odontologia vai acontecer na medicina. Né? O que forçou a odontologia
a vir para a área estética, por exemplo, foi a grande reserva de mercado. Então, a gente estava conversando aqui, um médico que tem a renda média de R$18.000 mês, pagando uma faculdade de 15, mais custeio, mais subindo o padrão de vida, porque padrão de vida, quando você sobe, você não sabe descer mais, a gente tem um cenário caótico. Sim. Então, eu falei, como tudo na minha vida, ou eu lidero ou eu sou liderado. Então, acho que eu vou tocar esse movimento, porque é algo que vem gritando aí, e usei todas essa somatória de estratégias somadas a network, somadas à busca incessante por conhecimento, porque não tem nenhum dia da minha vida que eu deixo de ler. Então, isso foi uma coisa que eu sempre levei para a minha vida, né? Líderes são leitores. Então, se eu quero liderar, eu preciso ler, e para beber água limpa, acho que é importante chegar primeiro. Quando a gente fala muito de estratégia, você teve que se posicionar também. Primeiro, se posicionar como médico, como que você queria fazer, onde você queria chegar. Cara, você teve que se posicionar muito em rede digital. Hoje em dia, né, se você tem um consultório, qualquer negócio que você tem hoje, você tem que se posicionar no meio digital. Rede social super bem posicionada. Cara, conta pra gente como que foi um pouquinho de como que você fez essa construção, que eu acho que tem muita gente que empaca nisso, contrata uma agência que é ruim, não sabe fazer conteúdo, né, ela não se firma talvez como um expert, que talvez ela esteja escondido dentro dela. Né? E como é que foi esse seu caminho de aprender a rede digital, de se posicionar da forma correta, sem desrespeitar o CFM? Como é que você conseguiu ter essa amplitude ali dentro? Legal essa pergunta, porque é uma das coisas que quem vem fazer minha mentoria vem com sede disso, sabe? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa trazer para o cenário desse médico. Eu sei como ele se sente tendo o domínio do conteúdo e vendo pessoas, talvez, na ótica dele, com um conhecimento menor, sendo mais bem-sucedido do que ele. Mas é aquela velha história. Nem sempre, na maioria das vezes, inclusive, não é assim. O melhor aluno foi o mais bem-sucedido, né? Então, quais as soft skills são necessárias para o médico? Porque o médico é um cara totalmente hard skill. Ele é totalmente teórico, ele é totalmente catedrático. E ele esquece muitas vezes que o lado humano é o lado soft. Então, quando eu comecei a gravar, foi com um caráter de desvendar literalmente alguns pontos que eram enigmas da saúde. Eu queria contar aqui, João, se me permite, muito brevemente, 3 histórias que vão exemplificar isso. A primeira, eu cheguei num internato médico meu e eu vi na enfermaria de pós-cirúrgico da angiologia, ou seja, pacientes de amputação diabética, logo depois que amputou um pé, um dedo, recebendo de café da manhã pão com manteiga, café com leite e açúcar e banana. Eu falei, peraí, aqui as contas não fecham. Aqui está totalmente errado. É a mesma coisa de entrar numa farmácia, guardadas as proporções, e ir ao balcão comprar metformina e na hora que você passar no caixa levar um chocolate. Então, eu questionei isso. Quando eu comecei a questionar isso, eu falei, tá bom, não estão me dando voz aqui dentro, eu vou para a rede social, que tinha acabado de surgir. E aí isso começou lá em 2014 a já impactar algumas pessoas, o uso da rede social misturada com o meu conteúdo pessoal, porque eu nunca tive dissociação dos dois mundos, né? E isso acho que é um dos pilares para esse sucesso também. E essa é a primeira questão de como eu entrei, tá? A segunda história é quando eu já estava também no internato, e eu morava, dividia apartamento, república, né, com um médico que fazia residência de cirurgia. E quando ele voltava da residência de cirurgia dele, que era no mesmo hospital onde eu fazia meu internato, eu estava na nossa sala, que era o cenário mais bonito que tinha da casa, porque os quartos não eram muito legais, gravando vídeo. Gravando vídeo, comprei o meu primeiro tripé, eu lembro até hoje, eu fui lá na Oiapoque, lá em Belo Horizonte, no Shopping Popular, comprar o tripé, gravei, e esse meu colega chegou para mim e falou, cara, você não, desse jeito, você não vai ser nada dessa forma, você tem que estudar para residência. Eu falei, cara, eu estudo para residência. Eu estou fazendo os meus estudos, médio curso, mas esse é o meu tempo de gravar, cara. Estou gravando aqui e assim eu até assimilo mais o conhecimento. Porque, na verdade, quando você compartilha o conhecimento, é quando você mais aprende, né, Gustavo? Exatamente. Eu assimilo o conhecimento de tanto repetir esse conhecimento. E aí, esse meu colega, é engraçado essa história, porque ele era um cara muito apegado a finanças, né? E não é tanto o meu apelo, mas foi um cara que veio me pedir dicas depois, de forma muito humilde, sobre empreendedorismo médico. A terceira história, já como médico formado,
eu tive um amigo em Belo Horizonte, ao qual eu fui prestigiar um curso dele, da nossa área, e a gente começou a conversar um pouco nas entrelinhas ali no coffee break sobre empreendedorismo e posicionamento digital. Ele falou, cara, dá uma palavrinha aí para mim, na hora que voltar do break, sobre posicionamento digital. Você fala para mim em 30 minutos? Falei, falo. Quando eu voltei, na primeira cadeira estava sentado o meu amigo de sala, não mais esse que eu morava, meu amigo de sala, que mais me criticava, que mais me zoava. Ah, o médico blogueiro, blá, 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 blá. E esse cara estava sentado me olhando dar uma aula. E aí, para mim, nesse momento, eu falei, eu acho que eu estou no caminho certo. Minha próxima pergunta, inclusive, para você é que você tem um curso chamado Desbloqueando a Carreira Médica. Deve ser interessantíssimo esse curso. Foi daí que saiu essa tua imersão, esse teu curso, esse programa? Foi daí que saiu? Muito legal a sua pergunta, porque foi justamente desse dia. Porque nesse dia que eu fiz a minha primeira aparição para outros médicos, um médico chegou para mim no intervalo, no outro intervalo, e falou assim, você dá mentoria? Aí eu falei, dou. Aí ele falou assim, quanto que é? E aí veio um número na minha cabeça, R$8.000. E ele falou, me passa o Pix, e fez o Pix. Aí eu falei, se tem alguém para comprar, então é porque o negócio gera valor. Entendi. E o case mais interessante é desse médico, porque ele era um médico que exercia ortopedia, tem uma filha, eu posso falar aqui porque ele é meu amigo, não tem problema nenhum, chamada Chloe. Ele não ficava com a filha, ele fez a mentoria, que foi um fellowship de um dia inteiro comigo, no mês consecutivo, não foi mágica, tá, gente? Passei diversos direcionamentos estratégicos, estudo de momento de carreira, a gente conseguiu faturar R$85.000, então passou a faturar R$55.000 a mais, teve mais tempo com a Chloe e hoje tenho a honra de contar que é um dos meus sócios na minha segunda operação. Então ele saiu de meu primeiro mentorando e hoje é um sócio com um bom percentual de uma segunda clínica que eu tenho. Pô, fantástico, Gustavo. Cara, vamos entrar no assunto que hoje é polêmico e é muito abordado. Você já até tocou um pouquinho no assunto sobre obesidade, cara. Quais são os maiores desafios éticos que você encontra para fazer o tratamento de obesidade? Eu posso te falar, porque até os 15 anos eu fui obeso, né? Acho que eu pesava ali entre 88 e 90 quilos. Cara, e naquela época a gente não tinha acesso a médico, a estudo, não tinha nutrólogo, não tinha nutricionista, né? A gente estava começando a encaminhar um pouco a parte de treinamento físico, né? De exercício em jejum e tudo mais. Então, foi uma época assim, que eu tranquei minha boca, né? Não tomava café da manhã, né? Tomava, na época tinha os fat burner, que eram uns comprimidos enormes ali na época. Cara, emagreci ali na raça e na coragem, né? De uma forma que não foi saudável, fui bater em 66 quilos, mas assim, resgatei minha autoestima, me senti melhor, mais saudável, mas hoje, assim, no decorrer da minha vida, eu vi que eu não fiz um processo que foi saudável, para mim, ainda mais na idade que eu tinha. Então, assim, como é que você fala um pouquinho disso? Como que você trata esses aspectos dentro do teu consultório? Como que você encaminha isso, um emagrecimento de forma saudável? Muito legal. Primeiro, assim, a gente começa a nossa conversa com definições lógicas de termos, né? Por quê? Porque a obesidade é uma doença com o CID, com o Código Internacional de Doença. E66 é o CID da obesidade, não diferentemente de uma pneumonia, de uma diabetes, uma pericardite. A obesidade é uma doença. A obesidade, desde o ano de 2013, ela mata mais do que a fome no planeta, por isso que ela ganhou essa atenção toda, né? Tem uma psiquiatra que eu gosto muito, que é a doutora Ana Lenk, que ela fala uma frase maravilhosa. Ela fala assim, nós somos cactos de uma floresta tropical. Não morremos mais pelas faltas, mas pelos excessos, né? Então, condicionar a obesidade a ser uma doença, o que ela verdadeiramente é um grande desafio social de tirar o preconceito de que é preguiça, de que é vagabundagem. Então, o paciente obeso, e aí teve uma entrevista que gerou polêmica com uma influenciadora que é a Thaís Carla, que ela fala, você acha que o obeso quer ser obeso? Eu discordo com ela em vários pontos, mas nisso eu concordo, ninguém quer ser obeso, né? Ninguém quer se olhar no espelho daquele jeito e falar, tá tudo bem. Então, é um processo que, assim como dependência química, assim como vício em jogos, assim como vício em pornografia, precisa perder o estigma de não ser uma patologia, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, sistêmica, silenciosa e inflamatória. Então, acho que o maior desafio mora muito nisso, porque se uma pneumonia precisa de um antibiótico para essa resolução, caso contrário, ela pode até te matar, por que uma obesidade, que é uma doença, existe estigma na hora de usar uma medicação? Assim como a gente vem perdendo os estigmas das medicações
psiquiátricas, né? As pessoas tomavam um remédio psiquiátrico escondido. As pessoas hoje, às vezes, usam medicamento para emagrecimento e de forma velada, com um certo preconceito e sensação de vergonha por estar necessitando daquilo, sendo que se a gente tem uma pneumonia, a gente não tem problema nenhum em tomar um antibiótico. Você tomar um remédio psiquiátrico, você tem que se botar no estado de vulnerabilidade, né? Então, assim, para mim, na vulnerabilidade, você encontra a fortaleza. Então, o fato de você encontrar um médico que pode te auxiliar naquele momento, isso te faz forte. Né? O obeso, a gente vê que assim, ele está no estado de vulnerabilidade, por mais que ele se mostre forte, mas o próprio físico dele ali. Né? Então, assim, cara, nesse sentido, por exemplo, a gente tem um tratamento hoje que é a redução de estômago, a operação bariátrica e tudo mais. A gente tem dados ali bem consistentes que uma grande parte das pessoas que fazem a bariátrica, elas retornam, não ao estado de obesidade como eram antes, mas elas engordam novamente. E a gente também tem um alto índice de alcoolismo. Porque assim, você tem a dopamina ali que você abastece com a comida, né? De repente você não faz um preparo para aquela fase e de repente a dopamina tem que ser abastecida. Né? A gente sabe que a ciência sozinha não se basta, que ela tem que ser multidisciplinar. Eu acho que no teu consultório você trata muito isso. Fala um pouquinho disso também, cara. Assim, como que a psicologia e a psiquiatria podem caminhar juntas num processo como esse, ou algum outro processo também de anorexia, né? Como que funciona toda essa jornada do paciente? Muito legal a sua pergunta, porque nós dois passamos por essa experiência. Meus pais tinham um bar, tinha um boteco mesmo, né, no interior de Minas Gerais, então eu tinha acesso a refrigerante, a bala, a doce full time. Não por, obviamente, ignorância dos meus pais, né? Mas por uma falta, literalmente, de conhecimento, como você bem falou, daquele ambiente. Porque antigamente, em cidade pequena, você falava assim para a pessoa, fulano de tal tá ficando rico, tá engordando. Por quê? Porque era quem tinha dinheiro para comprar passatempo, sim, biscoito recheado, Danone, né? Hoje, a comida orgânica, às vezes, ela tem um valor financeiro mais caro do que o fast food, do que o junk food. Então, eu cheguei, nessa época que meus pais eram dono desse bar, que chamava Amanda Brasa, eu cheguei a ter um estado pré-diabético. Assim foi dito pelo meu pediatra. E aí ele falou, olha, ou seu filho corta refrigerante ou a gente vai ter que usar medicação para ele. E aí eu já praticava a atividade física, era o futebol mesmo ali da escola. Minha mãe falou, não, agora vamos preencher todo dia. Vai ter judô, vai ter natação, vai ter futebol. Ali a minha chave virou também, né? Mas o que eu sempre falo, o gordinho que habita em mim ainda mora aqui dentro. Então, assim, se você for na minha casa hoje, João, eu fico até envergonhado, porque para te receber lá vai ter água e marmita. Porque eu sei que eu sou fraco, se tiver ali eu vou pecar, entende? Então, a mesma coisa, eu não vou ao supermercado com fome. O nosso sistema nervoso central ele é feito para gestão de crise. Então, ele quer estocar energia a todo custo. Isso nos possibilitou povoar do Polo Norte ao Polo Sul. A gente tem uma capacidade de reserva energética fantástica. Quando eu associo esse nível de mentalidade a um tratamento da jornada do paciente, eu consigo começar a mudar alguns conceitos nesse paciente, que são conceitos que ele consegue praticar assim que ele sair da minha consulta. Ele consegue colocar em prática. E falando um pouco das gastroplastias, das cirurgias bariátricas, bom, primeiro, quando a gente entende esse processo que eu estou mexendo no trânsito do meu trato gastrointestinal, eu vou mexer na produção de serotonina, por exemplo. A gente sabe que o segundo maior lugar em índice de produção de serotonina é o trato gastrointestinal. O nervo vago comunica muito bem o sistema nervoso central com essa região. Então, óbvio, se eu estou tirando uma fonte de produção desse neurotransmissor tão importante, visto que o sistema nervoso central humano funciona de forma a ser um mecanismo de compensação, e então me dá isso que eu te dou aquilo, né? Se você tira uma serotonina, uma dopamina oriunda de uma fonte já orgânica e inerte à espécie humana, a gente vai buscar nessa nossa sociedade fontes de prazer momentâneo. E a gente está falando aí, eu tenho um exemplo muito interessante que me chocou, cara. Uma tiazinha, minha paciente, dessas da igreja pentecostal, de coque e tudo mais, ela nunca tinha colocado álcool na boca e ela chegou lá no meu consultório porque ela achou que ela estava possuída. Caramba. Porque ela se transformou em alcoólatra. E isso a própria igreja condenando. Sim. Então,
existem alguns casos extremos que a gente recebe em consultório, por isso que eu falo que cada paciente é um mundo, né? Com essa questão de aprendizado, que mostram para a gente que, na minha concepção, na minha humilde visão, muitas vezes esse não é o caminho, ou pelo menos deveria ser o último caminho a ser tentado. Porque os estragos que ele gera, além da falha terapêutica absurda em um gap temporal de 8 a 10 anos, às vezes menos, de reganho desse peso, devem ser estudadas, mas existe hoje tecnologia como a tizepartida, que tem o nome comercial Mounjaro, que tem uma efetividade superior a um processo de cirurgia bariátrica. Sim. Com tratamento medicamentoso. Então, eu acho que a gente tem que olhar o meu pilar básico dentro da minha empresa, que é o Instituto Long Life, é a inovação. Isso sempre está na minha veia, inovar, buscar o que há de mais moderno para trazer para o meu paciente. Além dos resultados físicos, claro, você tem um resultado do cara que conseguiu um físico bom, uma senhora dessa que resgatou a autoestima, conseguiu ser aceita na igreja de novo. Cara, fala um pouquinho, cara, assim, o que você vê dos impactos emocionais e psicológicos nos pacientes? Porque assim, ali dentro você faz um resgate de autoestima, né? Você resgata a pessoa, mas assim, como que esse cara às vezes chega no teu consultório todo quebrado, todo arrasado, como que ele sai de lá, como é que ele prossegue a vida dele, entendeu? Às vezes assim, você vê um cara que também era muito obeso, de repente o cara vira ali um puta atleta, né? O cara se resgata todo. Como foram os seus casos ali? Conta pra gente, cara, o que teve de sucesso? Também, assim, às vezes também um pouco do fracasso, que às vezes o fracasso não é só do médico. Perfeito. Né? Então, assim, às vezes você prescreve um tratamento, como você bem falou, cara, uma palavra muito legal, uma sociedade que você faz com o teu paciente. Em uma sociedade, são 2 sócios, os 2 têm que trabalhar juntos, né? Então, também como é que você trata esse cara que não se adaptou a essa sociedade? Como que você lida com isso ali dentro do seu consultório? Perfeito. Primeiro, o maior amor à minha profissão vem disso. Sem demagogismo nenhum, eu falo sempre que o meu objetivo é levar e guiar as pessoas à sua melhor versão de saúde. Então, é trazer cada um dos indivíduos para a sua melhor versão de saúde. E aí, existem casos que são muito marcantes. E assim que você já pergunta, eles já vêm à minha mente logo de cara. Então, eu atendi um grande empresário, uma pessoa que é considerado um unicórnio, né? E no meio dos negócios vendeu uma empresa por mais de 1 bi. E essa pessoa, quando ele chegou no meu consultório, ele falou: a única coisa que eu quero, Gustavo, de verdade, eu não vou ser demagogo aqui também, é entrar num terno slim. A única coisa, porque eu chego em algumas empresas hoje e as pessoas me olham como se eu fosse júnior. Poxa, Gustavo, eu vendi uma empresa de 1 bi, eu preciso disso. Então, quando eu resgatei esse paciente, ver a autoestima desse paciente, que já tinha tudo na roda da vida, mudar, porque assim, é uma coisa que eu digo, João, a velocidade da luz, ela não é maior, ela não é superior ao som à toa. A primeira impressão é literalmente a que fica, porque você não tem a segunda oportunidade de causar uma boa primeira. Então, dentro disso, e dentro de uma sociedade que está cercada de câmeras, aqui temos 3 mais dos celulares, a gente está sendo observado a todo tempo. Quando você trabalha a autoestima do paciente, ele consegue olhar no espelho e entender que a primeira pessoa que ele venceu no espelho foi ele, o dia dele muda por completo. Eu tenho o caso de 2 gêmeos que perderam peso muito rápido com essa nova medicação, que é o Mounjaro, que são meus amigos, inclusive. Então, foram 22 quilos em 35, 40 dias, de uma forma hiper saudável, eles podem dizer isso. E a mensagem que eu recebi deles que mais me impactou foi a seguinte: emagrecer me abriu novas portas de negócio. São gêmeos que trabalham com construção de alto padrão. Então, a imagem fala muito por si só, visto que a gente tem preconceitos que são inconscientes. Não preconceitos no sentido negativo, mas o Abílio Diniz uma vez me falou uma coisa que nunca saiu da minha mente. Falou: doutor, eu gosto muito da sua área porque vem muita gente na minha porta bater pedindo investimento, pedindo dinheiro. E pode parecer às vezes estranho, mas se aquela pessoa não cuida do primeiro presente, que é só dela, ninguém pode tirar a não ser Deus, como é que ela quer cuidar do meu dinheiro? Isso, cara, foi uma machadada na minha cabeça, e entendendo ali a sabedoria desse grande homem que a gente perdeu esse ano, mas que me ensinou muito, para você ver como que eu aprendo com cada paciente. E, inclusive, até no mundo dos negócios. Eu tenho negócios que foram feitos com pacientes. Então, pivotados em outras áreas, né, construção civil, pivotados em outras áreas, que a pessoa estava com o meu paciente, se tornou um amigo, e a gente hoje
tem algumas participações em negócio com essa oportunidade. Cada paciente que está ali é uma oportunidade também, por isso essa interação de uma amizade. Eu tenho amizade com meus pacientes, eu dou o meu telefone pessoal para meus pacientes mesmo. Então, isso acho que muda o game, sabe? Qual que é o maior sabotador do emagrecimento? Por exemplo, você falou ali, lá em casa não vai ter nada, vai ter marmita e água. Eu casei com uma mulher que ela é nutricionista e educadora física. Então, tudo lá em casa é na balança. Né? Então, assim, a gente não pode dar chance para o azar. Né? E quando a gente fala disso, assim, a gente tem padrões mentais que a gente segue na vida inteira, que viram sinapses cerebrais, e é muito mais fácil da gente ir por aquele caminho. A gente reprogramar isso é difícil. Né? Então, assim, dentro do seu espectro, cara, de atendimento, na tua amostragem, seguindo isso aí, o que você acha? Qual que é o maior sabotador? Onde a galera mais se pega ali, se joga para baixo? O maior sabotador que existe chama-se platô. Porque a mente humana ela é movida a resultados e isso é inquestionável. Se eu entro em um avião e a aeromoça diz para mim que quem vai pilotar é uma pessoa que sabe muito de aviação, mas nunca pilotou, eu vou cair fora desse avião. Porque a mente humana ela só quer a segurança da constância. Então eu quero botar meu fone de ouvido e saber que aquele piloto já levou várias pessoas do ponto A ao ponto B. Então se eu não tenho resultado, eu paro. Então o platô é o principal sabotador. A gente que já teve processo de sobrepeso, de obesidade, sabe que a obesidade ela tem uma fase que você perde, depois você estagna. É isso aí. Se você desiste nessa fase que você estagna, você vai retroceder. Porque hoje o conceito mais angular de emagrecimento diz respeito a um emagrecimento anabólico. Um emagrecimento onde eu favoreço o meu ganho de massa muscular associado à perda de gordura. Visto que perder peso é muito diferente de emagrecer. A pessoa que quer perder peso, a gente pode, brincando grosseiramente, falar assim, olha, toma uma motosserra, corta aqui os 2 braços, sobe na balança de novo. Eu acho que eu entreguei o seu resultado, você perdeu peso. Ok, mas você perdeu função. O mesmo acontece quando você perde peso à custa de massa muscular. Você está tirando todo o seu fluxo de caixa, se eu falar de uma empresa, por exemplo. Você acaba com o teu metabolismo, né? A perda de gordura vai lá para baixo, né? Então, assim, você fica um cara magro, mas teu corpo não está trabalhando mais para você. E aí teu platô, na verdade, você entra no platô e você começa a ter um declínio ali naquele momento, né? Perfeito. Isso me leva a mais um vilão. Um dos vilões é o platô. Sabe qual é o outro? É quando o paciente fala para ele mesmo, doutor, agora é só manter, né? Isso é uma facada no meu coração, João. Por quê? Porque não existe só manter. Nem na saúde, nem nada na vida, na minha concepção. Ou você está subindo ou você está descendo. Não tem estagnação, até porque o tempo está passando. Então, se alguém de um barco a remo com 8 pessoas fala, eu não vou remar, eu decidi que eu não vou remar mais. E eu vou ficar aqui, tá, gente? Porque eu não estou atrapalhando, não. Tá sim, você é um peso morto, literalmente, agora. Então, não existe esse processo de manutenção em estase. A manutenção ela é uma evolução contínua. Então, eu preciso estimular uma via hipertrófica, uma via mTOR metabólica ali, para continuar dando vazão. E o caso mais maluco no sentido de não pejorativo, né, mas mais interessante, eu peguei uma paciente falando da psique humana, que ela tinha uma trava, ela não conseguia se ver magra. Então o ato punitivo dessa paciente era engordar de novo. Tá? Autossabotagem. Autossabotagem no nível hard. Onde a gente falou que é multidisciplinar, né, cara? Tem um psicólogo, tem um psiquiatra que tem que andar junto ali para ir ajustando esse ponteiro, né? Exato. Eu tenho uma consultora de imagem no consultório, cara, que ela faz todo o processo de colorimetria, que ela faz todo o processo de nova identidade, porque não adianta nada. Isso é uma coisa muito legal. Sabe os gêmeos que eu falei? Sim. Eles perderam muito peso. O que eu falei com eles? Eu fiz 2 trabalhos legais. Falei que a cada quilo que eles perdessem, eu doaria uma cesta básica para uma instituição e que a gente pegaria as roupas dele, que eram roupas de obeso, e queimaria. Porque se ele deixa aquilo no guarda-roupa dele, ele se permite mentalmente ancorar o ex-obeso a retornar a vestir aquela roupa. Uma das coisas que nos uniu aqui, né, é também a inovação. A gente vê que você é um cara muito inovador, a Versalhes tem na veia a inovação. Na tua área, o que você vê de hoje inovação? Pô, você já falou do Mondial, a gente já falou de alguns aspectos, mas o que você vê hoje de caminhos, de tendências que estão entrando aí na medicina da longevidade? Tudo que é inovador resolve um problema que alguém ainda não resolveu, certo? Então, muitas vezes a gente fica buscando na tecnologia, olhando para produtos, mas muitas vezes a gente não está falando de produto, a gente está falando de jornada do paciente. Então, eu preciso muitas vezes ter mais adesão
do tratamento. Se algo me leva a ter mais adesão e é um contato mais contínuo com o meu paciente, é um follow-up mais estendido, eu vou fazer. Se esse processo de engajamento e senso de pertencimento de comunidade na ponta final do lápis me gera uma igualdade de equação com maior resultado, eu vou fazer. Isso é inovação. Então, hoje a inovação que a gente traz, além de tecnologia farmacológica, além de máquina de aparelhagem, que é um braço que está em mega expansão, eu preciso voltar para o processo, né? Porque a medicina ela esqueceu um pouco da forma como fazer a jornada. Então eu digo que onde muitos veem deserto, eu consigo enxergar processo, porque não adianta eu ter a pílula mágica que vai te deixar rico, vai te deixar com a libido boa e viver para sempre, se quando eu falo a posologia, a forma de tomar, eu falo assim, João, tem que tomar de 3 em 3 minutos. Isso é só laboratório, porque na vida real isso não funciona. Então, a inovação que eu busco junto com a minha equipe é uma inovação que gere resultados na adesão ao tratamento e não simplesmente em agregar tecnologias como fármacos e novas medicações no processo. Cara, muito interessante, né? A gente na Versalho tem 20 anos ali de ritual diário com médicos, né? Nossa empresa hoje tem 60 anos, então a gente trabalha muito isso. E quando a gente fala em inovação em medicina, você fala, tecnologia, de camadas estratosféricas de pesquisa e tudo, né? A gente regrediu um pouco isso e onde a gente se situou na inovação realmente foi de gerar comunidade de aprendizagem, né? Dar uma camada de aprendizagem para o médico que não é formal, e aproximar ele de uma camada prática de forma mais rápida, né? Então, assim, aprimorando interação entre os membros médicos. É saber a hora que esse cara pode falar, saber elencar a dúvida dele, saber quem está falando, quem não está falando, aprender muito a jornada desse médico, desde que ele sai da faculdade. Então, acho que esse é um estudo que você teve, né? A gente fala muito de CX, Customer Experience, só que isso tudo vira dado, né? Então, assim, como é que você fez isso no teu consultório? Como é que você conseguiu traçar essa jornada, né? É claro, isso te gera valor, porque o teu paciente ele vai estar ali, que não vira mais um paciente, ele vira um cliente, é um cara que é teu companheiro, você trata da vida dele, você tira ele daquele platô numa constante evolução. Como é que você pode falar para os colegas médicos, para a nossa audiência? Como é que você conseguiu construir isso de forma positiva, elencar, ter esse controle de cada paciente? Você falou que cada paciente teu tem teu WhatsApp. Como é que você consegue ter essa rotina de respostas? Como é que você montou essa rotina dentro do seu consultório? Primeira coisa, João, é que eu sou um cara que faz um MVP por dia. Eu faço um teste por dia. Independente se é para melhorar algo que está ruim ou melhorar algo que já está bom. E como que eu faço isso? Como eu tenho essa possibilidade? Bom, eu estou com o cliente final na minha mesa. Então, nada melhor do que escutá-lo, e escutá-lo com tempo. Então, eu escuto ele nas maiores profundezas das suas opiniões, sentimentos, queixas. Isso me permite trazer para casa a escuta ativa não do paciente, mas do impaciente, porque esse nome é errado. O paciente é quem tem paciência. O paciente não tem paciência. Ninguém na atualidade tem paciência. Então eu vejo ele como um impaciente. Como eu torno ele paciente? Então, dentro da minha clínica hoje, não tem um momento em que o médico, em que o paciente, fica sem executar alguma coisa. Ele nunca está parado, nunca está com a sensação de que o tempo dele não está sendo usual. Então ele tem uma jornada muito bem estabelecida, né? Ele tem um convívio muito legal, ele tem um ecossistema de interação muito legal. Quando a gente entende como priorizar isso na forma de dados e aí sim gerar resultados e alternativas, eu acho que a gente precisa escuta, traz para o time, vê se faz sentido, valida, executa, vê o resultado, volta de novo para essa jornada e faz isso de forma infinita. Gustavo, a gente falou muito de medicina da longevidade, né? Assim, eu fui criado nesse meio, né, com meu avô mesmo, foi um médico precursor aí da medicina ortomolecular, mas a gente vê que a gente tem uma resistência de algumas camadas da medicina, tem uma resistência disso, mas porque é uma camada muito ampla também. Então, tu tem um cardiologista que pode tratar isso, você tem um angiologista que trata isso, aí você fala muito assim, do aspecto, cara, de prevenção da doença e não da cura, né? Então, como é que essas dificuldades, como é que você enfrenta as dificuldades, quais são as dificuldades que hoje esse
nicho da medicina hoje tem transpassado, tem passado por isso? Eu acho que, assim, muito do que você falou, né, do respeito à tradição, do respeito, sim, a todas as áreas de atuação, mas quando eu estou falando do meu paciente, eu tampo todos os meus olhares e ouvidos que possam me dispersar do meu foco principal, que é resolver a dor do meu paciente. Então, nesse momento, entra uma viseira aqui que me tampa as laterais e o meu foco único é resolver um problema do paciente, sem olhar questões de conselho, sem olhar questões voltadas ao pragmatismo. Eu estou interessado genuinamente em resolver o problema daquele paciente. Então, eu acho que quando você faz algo verdadeiramente humano e de coração, sem um interesse secundário individualista, você vai buscar o melhor para o seu paciente. Então, independente se isso tem na rede pública, se não tem, você não quer saber, você quer saber o que há de melhor hoje no mundo. É isso que eu vou ofertar para o meu paciente. Se ele tiver condições de arcar com isso, ok. Se ele não tiver, também ok. Mas eu cumpri a minha função de entregar o melhor existente para o meu paciente. Então, quando a gente fala de vias alternativas, né, elas não deveriam ser alternativas. Por quê? Porque simplesmente uma via de administração não é melhor ou pior que a outra. Existem vias de administração de todo tipo. Transdérmicas, orais, intramusculares, endovenosas, subcutâneas. É a mesma coisa, eu falo, eu tenho que chegar em Campinas, eu estou em São Paulo, eu posso ir de helicóptero, eu posso ir de caminhão, Sim. Eu posso ir de bicicleta. Então, cada via tem o seu ônus e o seu bônus. Saber ajustar de forma individual qual a melhor terapêutica para cada paciente é onde mora o segredo. E aí eu acho que dentro da ética profissional, não rompendo nenhum dos pilares, né, de negligência, de imprudência, de imperícia, que são os 3 pontos que todo médico deve se ater, eu acho que você consegue exercer uma boa prática médica, cumprir com o seu juramento de ajudar as pessoas aqui ainda em vida. Gustavo, obrigado pelo seu compartilhamento, tua generosidade em compartilhar um pouquinho da sua carreira e do teu sucesso. Parabéns, né, por tudo que você falou, pela história que você construiu. Versalhes agradece muito também a tua presença aqui com a gente, a toda a nossa audiência. Obrigado. Obrigado você, João. Parabéns pela sua história também, que foi chocante para mim, né? Como as coisas tiveram mudanças de trajetória e hoje você está aí contribuindo para a sua nação e para o cenário médico, não digo só nacional, mas continental, mundial, e deixar um legado dentro da transformação do cenário de saúde.